Fala, nerdeiros e nerdeiras! Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Dimensões Nerds. Canal esse, né, gente? Como vocês já sabem, a gente discute sobre todos os assuntos do multidimensional universo nerd. Esses assuntos que nós amamos falar, que envolvem aí heróis, animes, games, séries e por aí afora, mangá e o que mais vocês acharem que é interessante, que é relevante trazer aqui para a gente discutir. Por enquanto, o canal está funcionando apenas em lives toda segunda e toda quarta-feira, a partir das 20h30, 8h30 da noite, segundas e quartas. A partir da semana que vem, teremos também vídeos gravados com conteúdos um pouco menores, em torno de 10 a 15 minutos, destrinchando algum assunto específico, né, trazendo alguma opinião ou alguma imaginação do mundo nerd, como, por exemplo, uma determinada batalha, se ela fosse de um outro jeito, como o que aconteceria, explorando algum tipo de trailer, por exemplo, que nós teremos alguns esse ano super importantes, né, como, enfim, filmes da Marvel, filmes da DC, por aí vai, animes também, lançamentos, spin-offs, novels e tudo mais. Se você não conhece nada desse canal, se você não sabe quem eu sou, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal. Obviamente, se você não me conhece, você não é inscrito, então se inscreve no canal. A segunda coisa, copia o link dessa live e manda para o maior número de amigos nerds que você conhece. Aquele amigo que você sabe que gosta de assistir outros canais nerds, que gosta de consumir conteúdo nerd por aí, seja no cinema, seja no stream, seja nos livros, nas HQs, onde quer que seja, manda o link para ele e fala assim, pô, esse canal é legal, galera, tá começando agora, mas é super legal e promissor, vai ter muita coisa boa por aqui, pessoal, beleza? Terceira coisa, comenta, né? Seja muito bem-vindo aí, obviamente, você está na sua casa, seja livre para comentar o que você quiser, pode deixar aqui qualquer tipo de comentário, não concordo com o que você está falando, concordo com o que você está falando, é super legal, traz uma nova visão, uma nova abordagem, complementa com algo que eu por acaso esteja esquecendo, fique à vontade, a casa é nossa. Obviamente, com todo respeito que aí a boa educação exige, tudo bem? Bom, eu já falei, mas repetindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Vamos começar logo aqui a tocar no assunto que a gente vai falar, porque hoje a live vai ser mais curta, pessoal. Hoje a live vai ser um pouco mais curta, então a gente vai tocar rapidamente no assunto que a gente veio falar, né? Hoje eu tenho um compromisso depois da live aqui, então por isso essa live precisa ser um pouco mais curta, tudo bem? Então vamos partir direto para a live, mas nem por isso, fique à vontade para deixar seu comentário, caso você chegue depois, ou você que está assistindo depois que o vídeo já estiver postado, já não for mais ao vivo, fique à vontade também, tudo bem? Bom, o assunto que foi escolhido, vamos dizer assim, para ser falado hoje, é um assunto que já foi falado muito aí no YouTube, vocês já viram, né, vários outros canais falando, só que como eu tô começando agora, como eu entrei agora em janeiro, né, eu tô atrasado, mas eu não vou deixar de fazer conteúdo, né, meio que retroativo, porque os vídeos vão ficar no canal, então você pode assistir depois. Ao vivo tá aqui, quem estiver conversando comigo, quem entrar para conversar comigo vai conversar, mas depois você pode assistir e você pode se inteirar sobre a minha opinião, né, sobre um determinado assunto. E o assunto que eu escolhi para hoje é o TGA, né? The Game Awards, né? Que nada mais é do que o Oscar dos games, né? Ele tem as características realmente bem parecidas com o Oscar mesmo, porque é uma votação, né? É uma votação feita por um grupo de pessoas selecionadas, né? Provavelmente não, publishers, alguns insiders, eu acho, jornalistas que são mais próximos ali do cenário gamer, os maiores, tá, pessoal? Então, ele se assemelha bastante mesmo ao Oscar, e por ele se assemelhar bastante ao Oscar, a primeira coisa que eu já queria trazer aqui, a primeira visão que eu já queria trazer aqui, que também é uma opinião minha, e talvez eu possa contribuir com alguma coisa aí na visão de vocês, né, na mente de vocês, é só um prêmio, galera. É só um prêmio. Né? Eu vejo muita gente se exaltando na internet, eu vejo muita gente, nossa, assim, perdendo realmente o controle, sabe? Na internet, nas redes sociais, por aí afora, em outras lives, em outros vídeos, né? Opiniões de outras pessoas. Galera, é só um prêmio, tá? Ele é um prêmio como se, por exemplo, o meu canal resolvesse fazer um The Game Awards, sabe? O que não é uma má ideia. Já diga-se de passagem. Olha só, The Game Awards, melhor
filme de herói do ano. Tem muita coisa que a gente pode inventar aqui para esse canal. Mas enfim, voltando aqui, é somente um prêmio, pessoal. Eu sei que você falar que o jogo que você prefere, o seu jogo preferido, ele é GOT, entendeu? É uma coisa que as pessoas se orgulham, né? Nossa, eu tenho ótimos gostos, né? O meu jogo preferido é um GOT. Mas o que isso realmente muda na sua vida? Assim, vamos lá, vamos ser objetivo e vamos ser honesto. O que isso realmente muda na sua vida? Pensando que, se você gostar muito de um game, se ele for o melhor game já feito na história, na sua opinião, você vai deixar de jogar ele porque ele não é GOT? Pensa aí, o jogo que você gosta, tá? Qualquer um que seja. Vamos pegar um exemplo clássico, um exemplo que gera muita confusão, gera muita briga, né? Que é o Red Dead Redemption 2, né? O Red Dead Redemption 2, ele não é GOT, ele não ganhou em 2018. Ele perdeu, inclusive, pro excelente também God of War, e ele não é GOT. Aí, beleza, você não vai jogar mais o Red Dead Redemption 2 porque ele não é GOT. Eu só jogo o GOT agora, eu só jogo Game of the Year. Se não for Game of the Year, eu nem coloco a mão nessa porcaria. Não, né, gente? Vamos lá, né? Do mesmo jeito que um filme, por exemplo, que ganha Oscar, eu vejo... Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço, que também não são críticos de cinema, não tem formação de cinema e tudo mais, elas às vezes nem gostam dos filmes que vencem Oscar, né? É uma coisa muito comum, por acaso. Por quê? Porque normalmente são filmes muito artísticos, são filmes muito autorais, são filmes assim que trazem filosofias e coisas por trás e tudo mais. Game é muito a mesma coisa, tá? É muito parecido também, principalmente nos últimos anos. A gente veio aí de uma onda de jogos, filmes, né? Jogos cinematográficos, e nem todo mundo gosta desse tipo de jogo, entendeu? Nem todo mundo gosta de jogo que não é jogo mesmo, jogo que não é focado na diversão, na jogabilidade, né? Lógico que um jogo de 2024, um jogo de 2025, de 2023, você espera que ele tenha uma boa jogabilidade. Então, assim, é muito difícil você jogar você ver um jogo que está no TGA, né? Que ele não tem uma boa jogabilidade. Pode acontecer, tá? Mas não é comum. Então, isso já é coisa superada. Assim. O jogo, para estar lá, ele já vai ter uma boa jogabilidade, ele já vai ter bons gráficos, ele já vai ter um bom level design. Isso é o que se espera. Né? Mas muita gente gosta de, além disso tudo, que o jogo seja um jogo, entendeu? Então, a gente entra aqui no assunto do TGA falando a primeira coisa que é calma, calma, é só um prêmio. Isso não vai mudar a sua galeria de jogos, isso não vai mudar a sua biblioteca da PSN, da Microsoft, da Game Pass, né, da Microsoft Game Pass lá do Xbox, ou sua Nintendo Library, eu não sei nem como é que chama, sua biblioteca da Nintendo lá de games, sua Steam, sua Epic, sua GOG, enfim, qualquer uma que você usar aí, não vai mudar, né? Na verdade, você vai continuar jogando o jogo que você gosta, o jogo que você mais gosta, e o GOT, né, o TGA, ele vai passar e você só vai saber qual que é a opinião das pessoas que estão relacionadas ao mundo dos games, porque não é um voto popular, né? Você não pode votar, eu não posso votar, quem vota são as pessoas selecionadas. Então, vamos lá, gente, calma, tá? É só um prêmio, e é um prêmio excelente, é muito legal. Falando especificamente sobre o TGA desse ano, o TGA desse ano foi um dos melhores, tá? E isso não é só opinião minha, vocês podem procurar aí na internet que vocês vão ver, no YouTube. Vocês vão ver que vários outros canais e vários portais e vários conteúdos que vocês vão encontrar por aí também estão dizendo que esse foi um dos melhores TGA de todos os tempos. Deixa eu só dar uma conferida no negócio aqui. Beleza. Esse também, né? Esse foi, vamos dizer assim, declarado pela maioria das pessoas que estão no mundo dos games, né? Seja quem tem canal, ou um gamer, um youtuber, ou um jornalista, quem quer que seja, é meio que um consenso assim de que esse foi um dos melhores TGAs dos últimos anos, né? Justamente por conta da quantidade de anúncios, né? Ele tinha algumas comemorações, né? No caso, a comemoração, se eu não me engano, dos 10 anos da TGA, eu acho que é isso, se eu não me engano, são 10 anos da TGA. Quando o evento aconteceu, galera, eu ainda não estava com esse canal aqui funcionando com esse assunto, né? Com esses assuntos. Então eu não fiz ali um tipo de cobertura nem nada do tipo, mas nas próximas premiações eu vou fazer, tá?
Vou fazer algumas coberturas, eu não posso passar o evento, obviamente, como vocês já sabem, mas eu vou estar aqui reagindo, eu vou estar assistindo, eu vou estar aqui reagindo, e aí a gente vai ter uma cobertura melhor. Mas a galera que estava assistindo e a galera que é especializada falou que é um dos melhores por conta da quantidade de anúncios, da comemoração, algumas retomadas, a gente tivemos anúncios muito grandes, anúncios bombásticos e tal. Então, muita gente achou legal, e eu também, depois eu assisti, até para fazer o conteúdo do vídeo, aqui da live, e eu achei super legal também, tá? Então eu concordo sobre a TGA em si, mas qual que é o assunto real aqui que a gente vai falar, né? O assunto não é só TGA, não vou ficar aqui falando sobre a TGA como um todo, porque, como eu falei, a live é mais rápida hoje. Mas o assunto dessa live de hoje é The Game Awards 2024. Resultado justo ou hate exagerado? Esse é o assunto em si dessa live. Eu já vou começar entrando, respondendo essa pergunta, que é meio termo. Ele não foi nem 100% justo, nem foi... E também o hate é exagerado. Tem as duas coisas, tá? Por que ele não foi 100% justo? E aqui eu não vou falar sobre absolutamente todas as premiações da noite, tá? Não vou falar sobre arte, sobre as premiações técnicas, de áudio, de gráfico e tudo mais, dublagem, e teve o prêmio também, foi super legal. Não vou falar sobre todas. Eu tô focando aqui especificamente do GOT, né? O GOT, ele é o prêmio principal da noite, né? Que é o Game of the Year, que acontece no TGA, que é o The Game Awards. Eu vou falar especificamente sobre o GOT em si, e falando especificamente do GOT em si, respondendo a pergunta ele não foi nem 100% injusto, nem 100% justo, nem o hate, ele é dentro da medida do aceitável, sabe? Não tem como, galera, você falar que um jogo que chega na final, vamos dizer assim, que é escolhido na lista dos melhores jogos do ano para concorrer ao GOT, ele ganha sem merecimento, tá? Isso é uma coisa completamente errada de se dizer, assim, é um absurdo, chega a beira um absurdo dizer uma coisa dessa. Você pode não gostar do jogo, você pode achar que o jogo não tem grandiosidade, não tem, sei lá, qualquer coisa que você quiser, né? O jogo não é inovador, não é o jogo que você mais jogou, você pode falar o que você quiser sobre você mesmo. Mas um jogo que tá ali, dificilmente ele não merece estar ali. Um jogo que tá ali e ele ganha, dificilmente é injusto, tá? Dificilmente é injusto. Você pode achar que é um pouco injusto e você não concordar com isso. Mas injusto, cravar que é injusto, para mim é um erro muito grande. E eu acho um absurdo muito grande você assistir um vídeo no YouTube hoje, se você vê aí um vídeo em qualquer outro canal que você for, você vê as pessoas jogando um hate absurdo em cima do game que ganhou o GOT, que esse ano já, né, obviamente, todo mundo já sabe que foi o Astrobot, falando que é um jogo que não merecia, que é um jogo que não devia estar nem na concorrer ao GOT, que é um jogo ruim, que é um jogo cópia de não sei o quê, que é um jogo fácil de fazer, que é um jogo feito com 5 pessoas e tal. Cara, tudo isso beira o absurdo. Beira a ignorância. Muitas dessas pessoas nunca abriram uma engine de desenvolvimento de games para poder saber a complexidade que é fazer um jogo. Muitas dessas pessoas nunca abriu uma engine. Ela pode saber qual que é o processo, ela leu, alguém contou para ela algum dia. O processo de desenvolvimento de games, você tem a etapa do game design, você tem a etapa disso, daquilo, papapá e tal. A pessoa pode achar, ou pode até saber, superficialmente, como é o processo de desenvolvimento de um game. Mas ela não fez, ela nunca abriu para fazer, ela não tem noção como é o trabalho de se fazer aquilo, muito além de se saber como se faz. Eu sou programador, eu sou originalmente um desenvolvedor, eu sou programador, eu sou desenvolvedor de software, né? Eu sou o que muita gente chama aí de forma bonita, né? Engenheiro de software. Então muita gente sabe como que o meu trabalho funciona, sabe assim, de ouvir falar. Muita gente já ouviu falar que eu trabalho com os códigos aí, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquela outra parte e tal. Mas essas pessoas nunca abriram a ideia que eu trabalho para desenvolver nada. E elas acham que sabem o que é fácil e o que é difícil. É como os meus clientes que eu trabalho para eles, né? Eles acham que tudo é super fácil, você faz aí tudo em 1 hora. Então, gente, vamos ter um pouco de responsabilidade. Você, quando ouvir em outro canal, quando assistir outra live e ouvir a galera falando que o jogo é fraco, que o jogo não mereceu, que é um absurdo o jogo XYZ ganhar, cara, assim, não leva isso para você, entendeu? Pode continuar assistindo o vídeo do cidadão lá, quem quer que seja, que eu não sei quem seria, mas essa parte filtra e joga fora, sabe? Filtra e joga fora. Isso é uma baita de uma ignorância. Desenvolver um jogo, seja ele qual for, a não ser que seja uma coisa, pessoal, extremamente simples.
e básica, um negócio que você olha e fala assim, caraca, foi feito por uma pessoa para um TCC de faculdade. Mesmo assim não é fácil, tá? Mesmo assim não é fácil. Mas obviamente que esse tipo de jogo, um jogo com esse propósito, ele não vai concorrer a um TGA. Mas o jogo chegou ali, pessoal. O jogo chegou ali naquele lugar. Né? Normalmente ele tem muitas pessoas por trás, ele tem profissionais, ele precisa ser respeitado. Então, quando você vê isso, quando você vê esse tipo de comentário, sabe? Entra no ouvido, sai no outro, porque isso é ignorância, é um absurdo, beira a falta de respeito com quem desenvolveu aquele jogo, porque não, os jogos que estão no GOT 2024, os jogos que concorreram ao GOT 2024, todos eles mereceram sim estar ali, porque eu joguei praticamente todos, E alguns outros eu conheço. Por exemplo, o que eu não joguei foi o Final Fantasy VII Rebirth, né? Que é o remake, né, do Final Fantasy VII, e eu conheço o Final Fantasy VII, que é um baita de um jogo. Eu sei que tem coisas ali que foram acrescentadas, coisas foram mudadas, até porque o jogo é um rebirth, né, ele é um remake, então algumas coisas foram alteradas. Só que eu não joguei o jogo, tá? Eu não joguei, mas eu tenho certeza que um jogo de Final Fantasy VII Remake, Rebirth, tem capacidade para estar no GOT, sabe? O que eu vi é que ele teve alguns problemas de performance, muita gente reclamou da performance do jogo, e isso é uma coisa que para um jogo que está no GOT, com certeza vai tirar ponto dele, vai tirar ponto, vai contar negativo na votação. Mas isso faz com que o jogo não mereça estar ali? É óbvio que não, sabe? É um erro da produção, tipo assim, todo mundo que estava envolvido no desenvolvimento do jogo sabe disso, pessoal. Todo mundo sabe que o jogo deveria ter performance melhor, porque é de um grande estúdio, um grande nome, uma grande marca, então não poderia ter acontecido isso. Justamente por isso que o jogo não ganhou o GOT, entendeu? É simples. Beleza, agora vamos passar, antes de eu falar especificamente do GOT, todo o hate que existiu e ainda existe, e que ainda vai existir por muito tempo sobre o Astro Bot, porque existe até hoje sobre o God of War, em detrimento ao Red Dead Redemption 2, eu quero deixar isso para o final, e eu vou falar bem rapidamente sobre as coisas que eu gostei nesse GOT, né, nessa TGA. Tem muitas coisas que eu gostei, muitas coisas eu vou passar rápido, e vamos lá, tá? Vou falar aqui sobre os anúncios, tá bom? Sobre os anúncios que rolaram. E aí, eu vou começar falando sobre dos anúncios, eu vou falar da parte negativa. Porque eu acho que tiveram partes negativas nos anúncios e tiveram partes positivas. Então, começando a falar sobre as partes negativas, para mim, eu começo falando sobre o anúncio, né, meio que oficial, de uma coisa que todo mundo já imaginava, que era do The Last of Us Parte 2 Remastered, né? Não é remake, é remastered. Por que ele não é remake? Gente, o jogo é de 2021, sei lá, 19. Porra, galera, me ajuda aí, né, velho? O ponto negativo desse anúncio é, sério? É sério? De novo, Sony, de novo, cara. Sabe, não basta ter feito o que foi feito com The Last of Us Parte 1, que ok, é um jogo de 2013, né, que já tava indo para 12 anos, né, 11, 12 anos. Para mim ainda não era um jogo que deveria ter um remake, tinha que ser daqui a uns 10 anos. Mas assim, ok até, passa o pano, segue em frente, segue a vida e tal. Aí depois os caras vêm anunciando o remake de Horizon Zero Dawn. Porra, não, né, gente? Aí não, né? Aí é sacanagem, né? Aí você quer brincar e quer cuspir na cara do cliente, né? Quer cuspir na cara do consumidor, do gamer, né? Porra, aí não dá, cara. E aí você ainda tem a cara de pau, a pachorra de vir falar de The Last of Us Part 2 Remake, e ainda as pessoas têm audácia de defender, a própria Sony tem audácia de dizer que esses remakes que estão saindo é para que o jogo funcione melhor, que ele tenha 100% de performance, seja de performance de game, né, que não caia quadros e nada desse tipo, mas que explore o melhor da capacidade visual do PlayStation 5 Pro. Aí é muita piada com a minha cara, né, velho? Aí é o cara querer rir da minha cara, né? A Sony, ela tem várias pesquisas no mundo que mostram os lugares onde tem mais clientes, né, onde tem mais usuários dos seus consoles, né? E o Brasil é um dos países que mais tem consoles, um dos países que mais tem jogadores de PlayStation, né, no geral, de Sony, né, no geral. E eles sabem a realidade do brasileiro, galera. O brasileiro, ele tá 6 vezes menos do norte-americano, né, deles lá da Naughty Dog, da Sony, em termos de moeda.
Então, cara, você lança um PlayStation 5 Pro lá fora, que custa, sei lá, $400, $350. Aqui, além de ter a valorização, né, o valor absurdo desse videogame, você ainda tem imposto para um caramba, que faz o videogame, né, o console custar R$7.000, cara. Sendo que o nosso salário mínimo é R$1.400. Cara, isso é uma sacanagem, mano. Isso é uma palhaçada, sabe? Com a pessoa que tá ali, consumidor, que é fiel, né? Que consome os seus produtos. E ainda você vai lançar um jogo desse e vai cobrar R$350 pro cara poder rodar o jogo da melhor forma possível dentro do console que ele acabou de lançar. Pelo amor de Deus, cara. Vai lá e sabe o que você faz? Lança um patch do jogo, atualizando ali melhorias gráficas e o que mais você achar que você tem que melhorar, e solta isso de graça na PSN, irmão. As pessoas já pagaram R$300 pelo seu jogo. As pessoas aqui do Brasil já pagaram R$3.500 pelo seu console. Então, pelo amor de Deus, né? Deixa de ser cara de pau. Ah, mas isso tem preço para ser feito. Cara, eu sei muito bem disso. Como eu disse antes aqui, eu sou desenvolvedor, eu sou programador. E como um programador, como um bom profissional de TI, eu sou inquieto. Então, se tem uma coisa que eu não paro de fazer é estudar. E eu tô, vira e mexe, abrindo o Unreal Engine, abrindo Udemy, Udemy não, Unity, que é lá da Microsoft. Então, Unreal, eu já fiz curso de Unreal, eu já comecei a desenvolver alguns jogos, porque eu sou muito fascinado por esse universo. Então, eu sei como é complexo. Só que o seu funcionário, ele recebe salário, irmão. Então, você tem que pagar o salário do seu funcionário para ele lançar uma atualização de patch para poder melhorar graficamente os jogos. É simples, cara. É muito simples. Sabe? Isso é uma coisa feia. Isso fica feio. E isso, para mim, foi um ponto muito negativo na TGA, partindo da Sony, que também estava fazendo aniversário, tá? Se eu não me engano, a Sony estava comemorando 20 anos, alguma coisa assim. 20, 30 anos de videogame, sei lá, um negócio assim. Tinha uma comemoração da Sony, que eu sei que tinha. Então é um absurdo, cara. É um negócio, assim, inaceitável. E isso, para mim, é um ponto negativo da TGA. Começa com um ponto negativo da TGA. Esse anúncio do The Last of Us Part 2 Remake. Passando para o próximo anúncio negativo, que eu vou assustar algumas pessoas, é Game of Thrones King's Road. João, como assim Game of Thrones King's Road? King's Road é um anúncio negativo, calma. Eu vou te explicar por que Game of Thrones King's Road é um anúncio negativo. Gente, é muito simples, tá? É muito simples, é muito básico você entender por que esse anúncio é um anúncio negativo. Ah, eu tô falando do jogo? Não. Eu tô falando do trailer? Não. Eu tô falando que eu não gostei de, tipo assim, o que eu vi, ou eu acho que não deveria ter sido desenvolvido um jogo do Game of Thrones? Também não. É não para todas essas perguntas. Agora, a única pergunta que a minha resposta é sim, esse jogo deveria ter sido lançado agora? Não. Não, isso é um anúncio ruim, isso é um anúncio negativo. Cara, a gente já teve a série inteira de Game of Thrones, que levou anos para ser desenvolvida, uma baita série de super sucesso, que eu acho incrível. Cara, assim, com certeza uma das melhores séries já feitas na história, mesmo que eu não ache, mesmo que ela não esteja, por exemplo, no meu top 5, não tô falando que não está, viu? Só estou falando que mesmo para você ela não seja, sei lá, top 5, top 10, alguma coisa do tipo, você consegue assistir alguma coisa da série e perceber que é uma das melhores produções para TV streaming já feitas, galera. Game of Thrones é um fenômeno em termos de série, né? Um fenômeno de arrecadação, é um fenômeno de gasto também, né? De orçamento de produção. E é uma baita de uma série, que veio de uma série, né, de uma série de livros também super bem conceituada, que eu não li, mas eu conheço várias pessoas que já leram e falam super bem. Então, nada contra Game of Thrones em si. O problema é que essa série já acabou há muito tempo. A gente já tem spin-off, né? A gente já tem uma série sequência, né? Saindo logo após, que é o House of the Dragons lá, a Casa dos Dragões, que, cara, já é outra história completamente diferente, que já veio logo depois, então tudo aquilo de Game of Thrones já passou. E por que eu agora vou querer jogar um jogo de Game of Thrones? Eu entendo, galera, que tipo, quem é muito fã da série vai querer jogar o jogo, quem, porra, ainda é viúva da série, como o povo fala, né? Quem ainda sente saudades da série, pode ser que vai querer jogar o jogo sim, e não tem nada de errado nisso. Mas eu tô falando em termos mercadológicos. Qual que é a lógica de você lançar um jogo, sei lá, anos depois que o hype da série, que é o que iria ser o combustível para que esse jogo alcançasse milhões de cópias vendidas, já passou?
Cara, mercadologicamente é uma burrice, entendeu? Você tá literalmente jogando dinheiro fora. Porque mesmo que você tenha fãs, e vários fãs que vão comprar o jogo, vão jogar o jogo, cara, a proporção é minúscula comparado com a quantidade de pessoas que jogaria se você tivesse ali perto da penúltima temporada da série, perto da última temporada da série. Aí você vai ali e faz um planejamento, entendeu? Você senta ali com os executivos, né, das pessoas que vão cuidar da parte mercadológica, da parte de comercial desse jogo, das pessoas criativas desse jogo, e traçam um plano com elas e fala, pessoal, vamos lançar um game de Game of Thrones. Todo mundo, beleza, com os gráficos super realistas e tal, com a cara ali dos atores, para que todo mundo se identifique o que tá rolando e tal. Uma baita de uma história, uma baita jogabilidade, talvez multiplayer, para ser mais foda ainda e tal. Só que isso vai ter que sair quando a última temporada estiver prestes a sair. Tipo assim, um mês antes da última temporada, do lançamento, né, da estreia da última temporada, eu vou lançar o jogo. Cara, isso faria sentido. Porque você, antes da última temporada, ainda quando a série tá lá no topo, lá das cabeças, você lança o game e você vai ter uma compra, né? Você vai ter uma distribuição até orgânica, natural no game, via Steam, via link de WhatsApp, entre amigos gamers, do jogo. Porque o jogo tá na alta, cara, o jogo tá em alta. Agora, você fazer o anúncio de um jogo anos depois do final da série, que além de tudo teve um final que muitos fãs não gostam, e você sabe disso, sabe? As galera faz pesquisa, a galera sabe da recepção da série. Você espera tudo isso acontecer, a série acabar, o fogo, a brasa esfriar, né, o hype cair, né, outra série no mesmo universo sair, ou seja, muitas pessoas às vezes nem lembram mais como era a história de Game of Thrones, ou pelo menos todos os detalhes, tá? Você pode até lembrar sobre a história principal, mas esqueceu todos os detalhes. E você sabe que o último episódio da série, né, o final da sua série, teve uma recepção por boa parte dos fãs negativa. Aí anos depois você lança um jogo. E aí vocês querem que eu considere isso um lançamento positivo, gente? Pelo amor de Deus, né? Porra, beira burrice, né, velho? Se você trabalha com mercado, né? Se você trabalha com vendas e você trabalha com... Pô, você faz ali um cálculo de risco de lançamento de um produto, você faz ali qualquer tipo de análise que seja, você vai chegar facilmente à conclusão de que lançar o Game of Thrones hoje, que na verdade nem tá lançando hoje, né? Vai lançar, sei lá, no final desse ano ainda, ano que vem. Cara, beira burrice. Sendo bem sincero com vocês, beira burrice. Vai vender? Vai. Mas vai alcançar o quê? 10% do potencial que alcançaria se estivesse ali no meados do início da última temporada da série, entendeu? Todo showrunner de série, todo criador de série, hoje em dia, sabe que últimas temporadas, seasons finais de séries, últimos episódios de séries, são coisas extremamente delicadas para os fãs. Então, se você derrapa um pouquinho que seja nesse lançamento, você corre o risco de fazer com que as pessoas considerem a sua série como um todo, que foi excepcional, como não tão boa assim, ou então fica no imaginário das pessoas. Aquilo fica, gente, aquilo fica. É o final, é o que fica guardado na sua mente. E aí depois os caras vêm e anunciam um jogo anos depois, sendo que já perdeu até a relevância da série, as pessoas já estão vidradas em House of the Dragons, e enfim... É beira burrice, tá, gente? Assim, sei lá, se eu fosse dono de um estúdio de games, isso seria uma coisa que eu iria pensar, sabe? Seriam coisas que eu iria pensar como executivo, como pessoa que tá colocando dinheiro, que vai perder dinheiro. Então, sim, eu considero o anúncio de Game of Thrones King's Road um anúncio negativo, porque ele saiu muito fora do timing, ele saiu muito fora de hora, e com certeza esse jogo vai ter um flop. Mesmo que seja assim, nossa, João, ele vendeu, sei lá, 500 milhões de dólares. Legal. Se ele fosse na época da última temporada de Game of Thrones, ele ia vender 5 bilhões. Entendeu? É isso que eu tô falando, que é negativo. Que vai dar dinheiro, é óbvio que vai, gente. Mas vai dar muito menos do que poderia ter dado. Temos uma pessoa ao vivo comigo, cara. Nossa, eu já tava ficando triste aqui, porque não ia aparecer ninguém para falar nada. Fala, Léo, beleza? José Leonardo Matos. Cara, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pela presença. Fique à vontade para comentar o que você quiser. Você é um cara que entende muito de games. Hoje nós vamos falar sobre TGA, especificamente passando um anúncio por anúncio dos que eu mais achei relevantes, seja para o lado negativo, seja para o lado positivo. A sua opinião é muito importante para contribuir aqui com o nosso bate-papo, né, com as argumentações. Bom,
Finalizando agora a parte de anúncios negativos, na minha opinião, né, seja por aproveitamento da Sony ali, da Naughty Dog, seja por timing super errado do pessoal do desenvolvimento aqui do Game of Thrones, minha câmera tá desfocando muito, cara. Eu tenho que parar de ficar gesticulando demais pra frente aqui, porque tá perdendo muito foco. Olha. Bom, eu tenho algumas anotações aqui, tá, pessoal? Porque eu não lembro de absolutamente tudo, então eu tenho algumas anotações aqui, das quais eu vou olhar aqui algumas vezes para poder trazer, tá? Alguma informação mais importante. E a gente começa agora a passar para o grupo dos anúncios que para mim foram positivos e relevantes, tá? O primeiro deles, como vocês podem ver aqui, que eu vou trazer, é o Dying Light The Beast, né? O Dying Light The Beast. Para mim, ele foi um anúncio positivo. Eu gostei do que eu vi, tanto ali rapidamente naquele trailer, né? Daquele vídeo, quanto coisas que eu vi depois. Então, algumas estão anotadas aqui. E eu começo falando para vocês com uma pergunta, né? Quem é a besta, né? The Beast, quem é a besta? E a gente vê aqui, como tá na própria imagem aqui, né? A gente pode ver no trailer também, que a gente tem a volta do protagonista do primeiro game, né? Que não estava no último, que é o Kyle Crane, né? Ele vai ser, provavelmente, pelo que a gente viu no vídeo, né? No trailer, ele vai ser provavelmente o protagonista do Dying Light The Beast, que a gente não sabe ainda se vai ser um 3 ou se vai ser considerado um meio do caminho ali, depois eles vão lançar um 3, enfim, não se sabe, mas ele se chama The Beast. Só que o que a gente pode dizer, né, rapidamente, né, a gente vê pelo trailer que o Kyle, ele foi, parece que aprisionado por uma espécie de uma facção, um grupo ali que pode ser de sequestradores, de pessoas que, sei lá, que roubam órgãos, que fazem estudos biológicos ali em pessoas que não foram infectadas ou coisas do tipo. E a gente vê que aparentemente parece que ou eles injetaram alguma coisa nele, tá? E depois ele sai super revoltado quando ele se solta ali da maca, né? Desculpa. Inclusive, aparentemente, no vídeo a gente percebe que parece que ele tá até bem forte, né? Então, por isso até que o jogo se chama The Beast, né? Porque pode ser que ele sei lá, ele tenha recebido algum tipo de droga, alguma coisa do tipo. Ou ele pode ser que ele esteja infectado ou com algum tipo de nível ali da infecção, que vai trazer uma mutação diferenciada para ele, que pode ser que transforme ele pode ser o primeiro dos Beasts, né, alguma coisa do tipo, não sei, tá, gente? Tô jogando teorias aqui, tô supondo várias coisas, tá? Bom, e um plot que a gente pode talvez imaginar para esse jogo pode ser o plot de vingança, né? Porque como a gente vê no vídeo que o Kyle foi preso, e talvez eles fizeram experimentos com ele, injetaram algum tipo de vírus ou algum tipo de substância nele, pode ser que o plot do jogo seja uma busca por vingança dessa facção, né? Ele pode estar buscando vingança e tipo assim, Dying Light, né? Quem já jogou aí, quem sabe, eu não sou o maior conhecedor de Dying Light, tá? Eu joguei, mas assim, eu não conheço a lore profundamente e tudo mais, mas eu gosto muito do jogo porque ele é um jogo extremamente gostoso de jogar, do estilo dele, tá? Que é aquele FPS frenético, né, que você tá ali o tempo inteiro matando hordas e hordas de zumbis. Ele não é igual um Resident Evil, que você encontra 1, 2 zumbis ali, você encontra grupos de zumbis, né, e a gameplay normalmente ela é mais frenética, ela é mais voltada ali para rajadas de tiros de metralhadora, granadas e tudo mais. Nesse estilo, ele é extremamente agradável e por isso eu acho que é um anúncio super positivo. Eu vi que muitas pessoas gostaram. E outra coisa que eu gostei bastante do que eu vi no vídeo é que ele tem alguns elementos de parkour, que não é algo extremamente novo no universo de Dying Light, mas foi mantido, né? Isso é super legal. Tem um momento ali no vídeo que você vê ele colocando as mãos assim nas paredes, num corredor estreito, para poder subir entre elas e pular uma grade. Então isso pode trazer também mais dinâmica para gameplay, né? Mas não, manter a dinâmica da gameplay, que já é um jogo bastante dinâmico que eu gosto muito, tá? A gente teve anunciado que o lançamento é para 2025 para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Não sabemos se vai sair para PlayStation 4 e Xbox One, né? Mas para o Series S, S e X com certeza deve sair PC também. Beleza? Bom, segundo anúncio super positivo, Virtua Fighter. Cara, a gente tem a SEGA aqui, né? A SEGA voltando, né? A SEGA, ela é uma empresa de extrema relevância no cenário de games, tá, galera? Que se você é uma pessoa mais nova aí, se você é um gamer, né? Se você é um fã de games aí da nova geração, né? Se você é mais novo,
Você pode ser que você nem conheça quem é SEGA, você nem saiba quem é SEGA, né? Você sabe quem é Naughty Dog, você sabe quem nossa, eu esqueci. Rockstar, você sabe quem é, sei lá, qualquer outra que você imagina, Capcom, FromSoft, enfim. Mas você pode nem saber quem é SEGA. Gente, a SEGA é uma produtora que ela era muito forte na década de 90, década de 80, década de 90, depois ela beirou a falência em vários momentos, se eu não me engano, ela até chegou a falir, talvez, não lembro, e aí ela deve ter sido comprada ou deve ter recebido reinvestimento, e ela voltou por um tempo, fez uma coisa ou outra boa aqui, mas a SEGA sempre teve consoles, tá, pessoal? Então a SEGA teve Master System, Mega Drive, SEGA Saturno, Dreamcast, e alguns consoles até que ela meio que parou, né, provavelmente na época ali da sua crise, né, da sua beira de falência, mas ela é uma produtora, sempre foi um nome muito relevante no mundo dos games. Então toda vez que aparece SEGA em alguma coisa, você vai ver os fãs, você vai ver os gamers um pouco mais das antigas, empolgados com o que pode aparecer. E Virtua Fighter foi o primeiro jogo de luta 3D criado, sabe? Então na década de 90, eu joguei na época que eu tinha o meu Sega Saturno. Eu era apaixonado com Virtua Fighter, então é um jogo extremamente relevante de luta, tá, gente? Então eu considero um anúncio super positivo por causa disso. Ele está sendo desenvolvido pela mesma equipe que desenvolveu o Yakuza, o último jogo do Yakuza, que é um jogo bom para muita gente. Então a gente pode esperar coisa boa do jogo, porque a gente viu do vídeo bem rápido ali de luta. Eu gostei bastante, né? Lembrou bastante ali a movimentação do Tekken, que também tem um anúncio. Teve um anúncio, mas eu não coloquei aqui, porque eu achei muito, muito curto, falou muito pouco. Então a gente pode esperar bastante desse jogo, porque foi desenvolvido pela mesma equipe que desenvolveu o Yakuza. E a gente não pode esquecer, galera, que o Virtua Fighter teve o seu último jogo lançado em 2006. Ou seja, o jogo está indo para quase 20 anos, né, que não tem um jogo novo de Virtua Fighter. E como é um jogo muito tradicional de luta, por ter sido o primeiro jogo de luta 3D, e por ser um jogo da Sony, né, ele é um jogo que gera expectativa. Então ele é sim um anúncio positivo da TGA. A gente não teve data de lançamento, nem quais plataformas serão desenvolvidas para quais plataformas. Então por enquanto a gente está no ar, mas a gente sabe que em breve vai chegar um Virtua Fighter. Seguindo em frente, a gente tem o Turok Origins. Cara, mais um jogo clássico, mais um das antigas, que também fez parte da minha infância, que é o Turok, né? Ou Turok, para muita gente. Eu sempre falei Turok, então vou falar Turok mesmo. Que é um jogo que mistura ali um pouco de alienígena, de ficção científica com dinossauros, né? É uma parada bem legal, né? Ele mistura um pouco de Jurássico com alienígena, saca? Com uma parada... eu não chego a ser futurista, tá? Mas flerta um pouquinho com o futurismo ali. A gente teve várias novidades desse jogo, né? A gente pode dizer, por exemplo, uma das coisas com relação ao nome do jogo, né? Que é o Turok Origins, né? E a gente pode talvez supor que ele pode ser um remake, né? Um reboot da série que vai começar a partir de agora, ou a gente pode até talvez supor que ele é uma prequel, né, do primeiro jogo, que inclusive é um jogo de Nintendo 64 que eu joguei bastante, porque eu tinha um primo, né, um cara praticamente que vivia na minha casa, que ele tinha um Nintendo 64, eu tinha um Sega Saturn, ele tinha um Nintendo 64, e a gente jogou bastante Turok no Nintendo 64 dele. Então por isso ele pode ser uma prequel, né? Ele pode ser um jogo que é uma frequência, vamos dizer assim, né? Que é anterior ao primeiro jogo, que é o grande clássico do Nintendo 64, que arrebatou muitos fãs aí. Segundo detalhe desse jogo, que a gente conseguiu ver ali, é que em alguns momentos, aparentemente é gameplay que tá rolando ali, né? Capturado talvez de um teste de PC, talvez, não sei. E que o jogo mudou a câmera, né? Antigamente a câmera era em terceira pessoa, como vários jogos do Nintendo 64 clássicos são, né? E aqui ele é um jogo em terceira pessoa. É muito parecido ali com o estilo do Horizon mesmo, no Horizon Zero Dawn ou do Horizon Forbidden West. Inclusive até a própria dinâmica é parecida, porque no Horizon você enfrenta várias máquinas que lembram dinossauros ali, né, no seu aspecto. E é um jogo extremamente ágil, né, onde você tem esquivas, você tem dashes, você tem ataques fortes, ataques lentos, você tem várias armas diferentes. Provavelmente vai ser um jogo com uma pegada bem parecida com a do Horizon Zero Dawn, o que me agrada muito, porque eu sou fã de Horizon.
E o lance da câmera em terceira pessoa também lembra bastante ali aquela câmera do Horizon também, por trás, né, um pouquinho do lado, assim, por trás, que ajuda a ampliar, né, o campo de visão ali para você poder enxergar inimigos a uma distância maior, né? E outro detalhe importante também é a quantidade de personagens que apareceram nesse trailer. Se eu não me engano, apareceram 3 ou 4 personagens diferentes, o que pode apontar pra gente que esse jogo pode ser multiplayer. Ou ele pode ser full multiplayer, tá? Ou ele pode ser um jogo assim que a lore dele se desenvolve totalmente dentro do multiplayer, ou pode ser também que ele tenha modo multiplayer, né? O que para mim seria incrível. Eu acharia muito legal se tivesse um modo multiplayer para o Turok. E a lore, por exemplo, e a gameplay single, ela poderia ser com um personagem principal, que tem um nome específico de uma tribo XY, sei lá. Mas enfim, eu acho que esse é o tipo de jogo que merece um multiplayer. Poderia ser bem interessante ter um multiplayer ali. Só que não é tão fácil fazer esse tipo de jogo em multiplayer, tá, galera? Então ele pode demorar, tanto que não foi anunciado nem data, nem plataforma. Assim como o Virtua Fighter também não tem nem data, nem plataforma, ok? Próximo anúncio extremamente positivo, que também massageou o meu coração de fã nostálgico, porque também eu sou fascinado com essa série, eu joguei muito quando eu era mais novo, quando eu era criança, adolescente. É o maravilhoso Onimusha, né, gente? Aqui com o nome de Way of the Sword, né? Que é o caminho da espada, caminho da lâmina. Se fosse lâmina seria Blade, talvez, né? Alguma coisa assim. Mas, enfim, Way of the Sword. Onimusha, galera, também é um jogo extremamente clássico, né? Um jogo que está aparecendo aí em rumores, né? Aproximadamente 18 anos depois de lançamento de qualquer coisa relacionada a Onimusha, né? E é um jogo também que arrebata muitos fãs, né? Então, por isso que vocês vão ver muita gente aí comemorando muito o anúncio do Onimusha, porque, cara, vários jogos que vocês veem hoje, gente, que são aclamados, como Nioh, Ghost of Tsushima, sei lá, até alguns jogos que não tem a mesma pegada especificamente de samurai, né? O próprio Elden Ring e as suas batalhas, todos esses jogos, galera, eles bebem bastante na fonte de Onimusha, tá? Mesmo que não seja, sei lá, a lore, ou graficamente falando, porque como eu falei, Onimusha é um jogo de outra época, né? Mas assim, muita gente se inspira em Onimusha para desenvolver jogos, tá? Cara, Nioh, principalmente Ghost of Tsushima, eu tenho certeza que tem inspiração em Onimusha por conta da sua história, né? Do clima, do clima mesmo, né? Da pegada do jogo, né? Que é aquela pegada oriental mística ali, né? Com coisas relacionadas a almas, a yokais, a espíritos, né? A deuses japoneses e orientais como um todo. É um baita de um jogo, com uma baita de uma história, tá? E eu coloquei aqui que a gente pôde ver ali no vídeo também que talvez alguns momentos ali foram capturados também de uma possível gameplay de teste de um PC, algo do tipo. E, cara, quem falar que não lembra a gameplay de Ghost of Tsushima é maluco, cara. Lembra demais. E como Ghost of Tsushima é um baita de um jogo, na minha opinião, eu acho que, porra, é uma coisa muito foda que a gente falar sobre Onimusha. Pra mim é um ponto extremamente positivo, né? Como eu coloquei aqui, né, a câmera também lembra bastante a câmera de Ghost of Tsushima, né? Então provavelmente vai ter aquele mesmo estilo de câmera que você pode virar ali. E é uma câmera também que parece um jogo de mundo aberto, né? É um tipo de câmera que eu gosto bastante. E também a gente pôde ver no trailer, né, uma cara muito amigável pra gente, né? Que é a eu tenho dificuldade de falar o nome do cara, né? Que é o Samanosuke, né? É o Samanosuke Akeshi, que é o protagonista principal do Onimusha. Eu sei o nome dele, só que eu tenho dificuldade de falar, então eu tive que olhar de novo e ler ali, que é o Samanosuke Akeshi. Provavelmente ele vai ser o protagonista do game, pelo que a gente pôde ver no vídeo, né? Ele aparece várias vezes, aparece o rosto dele em close, né? Ali bem próximo, então a gente pôde reconhecê-lo, né? Quem conhece de Onimusha pôde reconhecê-lo, e provavelmente ele vai ser o protagonista do jogo, que foi anunciado com um lançamento um pouco mais longo aí, né? Mas pelo menos a gente já tem algum tipo de vislumbre de data. Então 2025 esquece, o jogo foi anunciado para 2026, mas não sabemos em que mês, em que parte do ano. E sem plataforma confirmada também, tá, pessoal? Que é o nosso grande Onimusha aqui.
Bom, mais um lançamento super positivo, esse que estremeceu muita gente aí na internet, um dos lançamentos mais bombásticos, para mim, um dos melhores lançamentos, mais aguardados da noite. Fala, Léo, beleza? Esse aí parece ser interessante. O Onimusha, eu acho que você estava falando do Onimusha, né? Super interessante. Falando em graficamente, você acha que jogar 4K vai se tornar mais acessível com essa geração nova da NVIDIA? Cara, eu acho que cada vez mais os jogos vão caminhar para o 4K, mas eu acho que quando o 4K ficar acessível e ficar popular, entre aspas, os jogos já vão estar saindo 8K, cara. Porque é sempre assim, o Brasil é um país que as coisas, as modernidades, elas não acompanham o poder aquisitivo do povo, né? Do povo geral como um todo. Então, eu acho que, cara, quando isso acontecer, a gente já vai estar falando de 8K. Mas eu acho que sim, nos próximos meses, aí eu acho que vai se aproximar assim. A gente tem visto lançamentos de monitores que são em 4K mais acessíveis, né? Enfim. Deixa eu só olhar um negocinho aqui, galera, rapidão. Peraí. Ok, bora lá. Bom, falando sobre o Intergalactic, né? The Heretic Prophet. Sei lá como é que fala. Intergalactic, pessoal, é o novo jogo lá, a nova IP aí da Naughty Dog, né? Naughty Dog, eu acho que não preciso falar quem é, né? Criadores de The Last of Us, de Uncharted e tal. É uma das maiores publishers do momento aí, da atualidade. É uma IP extremamente ousada, né, pessoal? Porque a gente está falando aqui de uma saída de zona de conforto da Naughty Dog. Né, você tem The Last of Us e você tem Uncharted, você tem ali uma certa diferença, sim, desses universos, desses mundos, mas você também tem bastante semelhança entre eles, né? Já o Intergalactic, ele é ousado, por quê? Ele pode ter até a mesma... provavelmente ele vai usar a mesma engine, né, que é a própria da Naughty Dog, para ser feito, mas a gente já sabe por conta do trailer que esse jogo ele vai ter um pouco mais de ação e um pouco mais de característica de hack and slash do que os outros jogos da Naughty Dog. Então isso faz com que seja uma saída de zona de conforto para a Naughty Dog e um desafio para ela mesma, que ela está se impondo, né? Então é ousado para mim. A gente vê um momento do trailer ali que a gente tem a protagonista correndo e pulando, tomando impulso numa rocha, né? E pulando com uma espada que se assemelha um pouco com uma espada Jedi, mas que você vê que tem uma lâmina, mas ela brilha, né? Então, pode ser alguma coisa super futurista, pode não, que a gente já sabe que o jogo vai se passar centenas de anos ou muitos anos no futuro. Então, é uma saída de zona de conforto, porque é uma ficção científica, né? É a Naughty Dog se desafiando para uma ficção científica. Mas, galera, aqui vocês podem ter certeza que a Naughty Dog ela não vai ser infiel às suas essências, que é... Calma aí, pessoal. Ela não vai ser infiel às suas essências, que na real é o jogo baseado em narrativa, tá? O jogo baseado em narrativa. Então, provavelmente você vai ver aqui muitos conflitos emocionais da protagonista, você vai ver aqui muitas questões morais para ela decidir, né, o que é certo e o que é errado. Vai ter muita coisa ali relacionada a áreas cinzas, né, áreas cinzentas. E nem sempre tudo é moral, né? Igual o The Last of Us, que tem muita coisa moral. O Uncharted é uma bela aventura, que tem uma história muito mais leve do que a de The Last of Us, mas também é um jogo que flui através da narrativa, né? Ele tem ali um arco muito interessante da relação familiar, né, entre o Drake e o seu irmão, entre o Drake e a menina que vira sua namorada no início, depois vira sua esposa e tudo mais, até chegar em filha, né, no final e tudo mais. Então, assim, a Naughty Dog, ela é uma empresa, ela é uma produtora, uma publisher que navega no mundo, no campo da narrativa. Então, aqui vocês podem ter certeza que vai ter muita narrativa, muitos personagens controversos entrarão nessa história para poder trazer ali conflitos morais para a personagem, o que ela tem que fazer, o que ela vai decidir. E a gente teve o nome, né, da protagonista, que é a Jordan Moon, né, que é essa moça que está aparecendo aqui na imagem. Ela vai ser a protagonista, e o que a gente sabe do jogo é que ela vai ficar presa num planeta
que ele é inóspito, né? Ele é um planeta que ele é até pouco habitado, ele é um planeta que ela não sabe muitas coisas sobre ele, é um futuro bem distante, então a gente pode prever tecnologias extremamente avançadas, armas, equipamentos, armaduras extremamente avançadas, e inimigos que provavelmente não serão convencionais, tá? Que não serão assim, pode ser que tenha animais, por exemplo, no modelo Far Cry e tal, mas eu vejo aqui algo que vai caminhar muito mais para uma mistura entre Horizon Zero Dawn, no termos de gameplay e de inimigos, e com uma pegada um pouco Alien, sabe? Assim, uma mistura desses dois mundos, o que para mim pode ser uma baita de uma sacada, principalmente partindo da Naughty Dog, né? Que, basicamente a Naughty Dog não erra, galera, ou até hoje ela não errou, né? Pelo menos na minha opinião. Para muita gente ela errou, mas na minha não. Beleza? Esse é mais um anúncio extremamente positivo, na minha opinião. E a gente vai passar para o próximo, que esse aqui estremeceu o universo, né? Esse aqui, ele simplesmente fez a galera explodir mentes, né? Porque não havia nada esperado, né? Não se havia expectativas sobre nada relacionado ao Elden Ring, né? Aqui na TGA, mas sim, teve É muito importante você ver a FromSoft investindo numa franquia. Por quê? A From, ela nitidamente, durante vários anos, ela buscou estabelecer franquias. E mesmo que ela tenha conseguido fazer o Dark Souls 1, 2 e 3, é bem nítido para muita gente que a FromSoft, ela nunca foi, ou ela até hoje nunca se apoiou na ideia de desenvolver franquias, mas sim vários jogos, né? Vários jogos muito bons. Por que isso? Porque, cara, os jogos da FromSoft, eles são muito nichados. Mas o Elden Ring, eu acho que ele trouxe uma abertura diferente, sabe? Para uma visão, um campo diferente, um novo horizonte diferente para From, porque ele foi um jogo que alcançou muito mais público do que os outros jogos da From. Apesar dele continuou mantendo muito aquela pegada que todo mundo já conhece, os jogos da From, que são jogos, jogos extremamente difíceis de jogar, de zerar, e blá blá blá, aquela coisa toda, mas ele começou a abraçar outros públicos de pessoas que não gostavam especificamente dos jogos da FromSoft, né? Muitas pessoas, por exemplo, sei lá, que gostam de jogo de RPG com extrema customização, de jogos com cenários gigantescos e tudo mais. Não que os jogos da From não tivessem muitas coisas que se assemelham a isso. Mas eu acho que o Elden Ring trouxe outro horizonte para a FromSoft, e é interessante ver que eles estão investindo bastante no Elden Ring, porque a gente teve o lançamento da DLC logo depois do jogo principal, né? E agora a gente tem, que inclusive estava no GOT, né? Estava concorrendo. E agora a gente tem o anúncio do jogo, né? Do standalone, logo após o Elden Ring, que é o Night Rain. E o que a gente pode falar desse jogo, né? Primeira coisa que eu falei, é muito importante ver a FromSoft tentando investir novamente em franquia. A gente pode dizer que não é um Elden Ring 2, porque o próprio produtor do jogo já disse isso várias vezes. Ele não vai ser um Elden Ring 2, ele é um spin-off, ele é um jogo que corre paralelo, ele tá no mesmo universo, mas ele corre paralelo, né, ao Elden Ring principal, e ele também vai ter uma característica muito forte de single player, né, de ter uma história, ou é multiplayer? Acho que é single mesmo, enfim. Não, é desculpa. Multiplayer também, muito forte a característica de multiplayer. O que é legal, enfim. Pode dar certo, pode não dar certo. O próprio Elden Ring tem isso, né? Os dois jogos provavelmente vão ser muito parecidos, mas ele vai contar histórias completamente paralelas ali. E é um jogo absurdo, né? Elden Ring não tem nem o que dizer. Eu não sou o maior fã dos jogos da FromSoft, tá? Eu não sou o maior fã. Cara, eu vou escolher um jogo para jogar aqui agora. Eu só tenho o Elden Ring e o jogo X. Dependendo de qual for esse jogo X, eu vou jogar esse jogo X. Mas eu tenho maturidade suficiente para ter jogado o jogo e visto a magnitude absurda que aquele jogo tem. Cara, é marco na história mesmo. É um jogo absurdo e é muito bom. E é bom a gente ficar de olho aqui nesse jogo novo aqui, beleza? Lançamento ainda para 2025, que animou muita gente. E ele já teve anúncio também garantido, né? A garantia de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S e X e PC. Então, o Elden Ring vai sair para tudo, galera. Então, se você, independente da plataforma que você tem aí, fique feliz porque você vai poder jogar Elden Ring Night Rain, que é um dos maiores anúncios, com certeza,
do ano de 2025. E aqui, cara, ele vai estar no GOT, tá, galera? E a chance dele ganhar é gigantesca, a não ser que o GTA 6 saia esse ano. Aí eu acho que já era. Partindo para o último anúncio, que eu acho que é extremamente positivo, nós temos nada mais, nada menos do que The Witcher 4. Que para mim foi o maior anúncio da noite, para mim foi o mais aguardado, que bateu mais em mim, é o do The Witcher 4, justamente pelo fato de eu gostar mais do The Witcher 3 do que do Elden Ring, mas eu entendo todo o hype do anúncio do Night Rain. Galera, o que a gente tem de The Witcher, né? Primeira coisa, um avanço, né? Uma evolução surreal da qualidade gráfica do jogo, né? Cara, que você vê ali logo o início do trailer, que você vê o rosto da Ciri ali, quando ela entra na cidade, você vê que ela vira, né? Cara, é outra coisa. É uma evolução absurdamente surreal, graficamente falando. A gente teve a confirmação de que a protagonista é a Ciri, né? Mas o Geralt já foi confirmado como um personagem do jogo, né? A CD já confirmou que o Geralt está sim no jogo. Então calma, gente, calma, não fiquem histéricos aí não, que o Geralt está no jogo. Ele não vai ser o protagonista e, na minha opinião, nem deveria ser mesmo, porque o Geralt teve 3 jogos para que ele seja, porque ele fosse protagonista, e ele foi um baita do protagonista, um dos melhores do mundo dos games, é um personagem incrível, um monstro de personagem, mas, cara, deixa a Ciri ser a protagonista. Ela também é uma personagem absurda, tem uma lore interessantíssima. Cara, a Ciri é a protagonista, acabou, gente, e é maravilhosa também. É uma personagem maravilhosa também. A gente tem também outra coisa muito importante que eu vou abordar muito rapidamente, que são as mudanças dos poderes da Ciri, né? A gente vê nesse trailer que apareceu, que tem uma parte ali de cinemática, né? Não é gameplay, que é a Ciri não usando seus poderes ancestrais. A gente viu em The Witcher 3 que boa parte da história do jogo, né? A história do jogo é a busca do Geralt, né? E pela Ciri, procurando ela, né? Por conta dos poderes dela, né? Que são poderes extremamente caóticos, que são conhecidos por poderes ancestrais ali, que foi o sangue dela, né? Que é uma história de lore gigante, que eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. E ela é extremamente poderosa quando ela usa esses poderes ancestrais. Mas tem um problema, que os poderes ancestrais dela são extremamente descontrolados, galera. Ela não consegue controlar, é uma coisa que faz mais mal do que bem para ela. Ela se isola das pessoas. Então a gente vê ali que ela não usa os seus poderes ancestrais. E ela usa, na verdade, poderes que se assemelham muito mais aos do Geralt, né? Ou de um bruxo, né? Especificamente. Ela usa ali o Igni, ela usa alguns poderes ali, ela usa poder de água, ela usa um poder ali que se assemelha muito a um controle de elementos ali, né, e tudo mais. Ela usa poções, ela sofre mutações, que são coisas relacionadas ao bruxo, né, no caso que a gente conhece mais é o Geralt. Então eu acho que, obviamente, ela vai ter passado por um treinamento aqui, vai ter evoluído bastante como uma personagem que vai se entender como um bruxa, e ela vai ser uma bruxa aqui, e talvez ela vai estar, esse game, o plot desse game, seja ela buscando conhecimento sobre o passado dela e sobre como ela pode controlar esse sangue ancestral, que obviamente é um poder extremamente absurdo, né? E gente, a Ciri, ela óbvio que gostaria de usar os seus poderes ancestrais se ela conseguisse controlá-los, mas ela não consegue, né? Então eu acho que pode ter nesse jogo aqui alguma parada relacionada aos elfos, né? Talvez ela vai encontrar algum resto, alguma civilização élfica que ninguém sabe onde vive, né, para ela poder ir lá buscar conhecimento, né, sobre escritos antigos, para ela poder aprender a dominar o seu sangue ancestral, enfim, coisas do tipo. E a Ciri, ela é filha de uma profecia, né? Ela existe para poder libertar o povo élfico. Então, assim, pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso, tá? Bom, e é isso. Eu tenho muita expectativa para saber o que realmente rolou na vida da Ciri nesse meio tempo, né? E, cara, para mim é o jogo que eu estou com certeza mais hypado. É uma parada dos que foram anunciados ali, tá? Assim, um anúncio que me pegou muito. E The Witcher 3, The Witcher 4, com certeza um anúncio hiper, mega, ultra positivo que aconteceu na TGA. Quando nesse momento, né, a gente vai caminhando para o fim aqui, a gente chega no momento mais polêmico da TGA, que foi o anúncio do GOT, né? A gente tem ali o anúncio do Astro Bot como GOT, né? Como o Game of the Year de 2024. E por que eu queria falar aqui de uma forma muito rápida sobre isso? Porque eu não quero ficar gerando polêmica, que eu não quero ficar entrando em polêmica dos outros, mas eu quero passar um recado para você. O primeiro recado como eu disse no início, gente, falar que o jogo que ganha o GOT ele não mereceu, ou falar que o Astrobot não mereceu, que não deveria estar nem ali, que é um jogo fácil, que é um jogo isso, que é um jogo aquilo e tudo mais,
Gente, primeiro é absurdo, segundo que é desrespeitoso, e terceiro que mostra uma extrema falta de conhecimento sobre a indústria de desenvolvimento game. A pessoa pode achar que ela conhece sobre a indústria game porque ela é gamer há 10 anos, porque ela tem canal no YouTube, porque ela joga muitos jogos, porque ela já zerou muitos jogos, mas ela desenvolveu jogos, galera, para ela ter, assim, tamanha ousadia em garantir que esse jogo é fácil, ou que ele é um jogo superficial, ou que ele é um jogo fácil de fazer. Gente, quando vocês ouvirem esse tipo de crítica a um jogo que ganhou o GOTY, entra no ouvido e sai no outro, por favor, tá? Não fique replicando esse tipo de discurso. Você não gostar de Astrobot, você achar que o Kong, que ReFantazio é melhor do que Astrobot, que Final Fantasy Rebirth é melhor do que Astrobot, perfeito! Eu respeito a sua opinião, todo mundo tem que respeitar a sua opinião, porque ela é a sua opinião, ela é a sua experiência, e você tem direito de não gostar do jogo ou não achar que ele é melhor do que o outro jogo. Mas aí as pessoas estão começando a desrespeitar o jogo, porque existem pessoas que trabalharam no desenvolvimento desse jogo, profissionais que estudaram, que ralaram para pensar em performance, em jogabilidade, em diversão, em gráfico, em level design, em uma série de elementos de desenvolvimento de jogo e que implementaram tudo de forma beirando a perfeição em Astrobot. Você pode não gostar, mas Astrobot é sim um jogo que beira o impecável no que ele se propõe. Então, falar que é injusto não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. O Astrobot, ele tá ali, então ele tem capacidade sim de ser o jogo do ano. Você pode não concordar, mas ele tem capacidade. E aí eu queria trazer aqui só uma leitura minha sobre o que significa o GOTY, né? A gente tem que pensar nisso, gente. Red Dead Redemption 2 perdeu para God of War. Um absurdo. Overwatch ganhou. Absurdo. Gente, vamos pensar no que é o GOTY. O que é o GOTY? Eu comecei rapidamente esse vídeo falando que o GOTY, ele é o Oscar dos games. E eles se assemelham muito nesse aspecto, porque ele é votado, né? Ele é escolhido ali por pessoas que estão no circuito ali, né? Por jornalistas especializados, por pessoas da indústria e tudo mais. Não é votado pelo público, não é votado por mim, não é votado por você. Já começa aí o ponto falando que é opinião, gente, é óbvio. É igual a bola de ouro do futebol. O Vinícius Júnior não ganhou, o Rodri ganhou. Entre várias coisas que vocês podem falar aí, de racismo e tudo mais, várias eu até concordo. É opinião, gente, é opinião. É marketing também, é opinião. Então o jogo tem um ótimo marketing, ele tem muitas coisas. Cara, é a opinião da pessoa que votou. Se você não votou, não te representa, cara. Então para de surtar com isso, entendeu? É um prêmio. Não vai fazer você deixar de gostar de um jogo que não ganhou o GOTY, ou você não vai jogar um jogo que não ganhou o GOTY. Para de ficar colocando ódio nas redes sociais e principalmente desrespeitando um jogo que teve um trabalho imenso para ser desenvolvido. Profissionais extremamente capacitados para fazer. Eu sou um desenvolvedor na minha profissão real, aqui na vida real, sou um desenvolvedor. E eu já tentei desenvolver jogos, eu estudo Unreal, já tem muito tempo. E fazer um jogo como Astrobot, eu garanto para vocês que é muito difícil. É mais difícil fazer o Kong. Eu não estou comparando qual é mais difícil. Eu estou falando que é difícil sim. Então tem muito mérito. E aí vamos aqui agora para a definição do que é GOTY. Para mim, o jogo do ano, ele é o melhor jogo dentro da sua categoria. O que é isso? O que ele se propõe? Porque, gente, eu não tenho condição, é impossível você comparar jogos com propostas muito diferentes. Várias coisas ali são impossíveis de você comparar, entendeu? Como você tem capacidade de dizer para mim que os gráficos do Final Fantasy Rebirth é melhor do que os gráficos de Astrobot? O que você pode dizer é que os gráficos do Final Fantasy VII são mais realistas, né? Eles usam captura de movimento. Você pode até dizer que, em certo ponto, eles são mais difíceis de se alcançar por conta da complexidade de você fazer. Mas melhores? Por que eles são melhores? Os gráficos de Astrobot são excepcionais. O gráfico dos jogos da Nintendo, então, eles não são bons. É isso que você está falando. Você está falando para mim que os gráficos de Zelda Breath of the Wild não são bons, porque eles não são realistas como os gráficos do... Sei lá. Qual? Não sei. Algum aí que você achar aí. Não, gente. O gráfico do jogo é bom também. Aí, para mim é isso. O GOTY, o jogo do ano, ele é o melhor jogo, ele é o máximo que você consegue chegar dentro da proposta que você tem, ok? Eu acho que é isso.
Talvez eu tenha chegado à melhor definição para mim. Isso é para mim, tá, gente? E aí você pode concordar comigo ou não, ou discordar. Ele é um jogo, ele é o melhor jogo dentro da sua proposta. E para mim, Astro Bot, dentro da proposta dele, quer ser um jogo de plataforma focado muito em jogabilidade, diversão, em mecanismos ali divertidos de gameplay, ali que você precisa ter ali quando você interage com o DualSense ali do PlayStation 5, né? Dentro desse propósito, o Astro Bot, para mim, ele beira a perfeição. Ele bate bem perto de chegar na perfeição. Por que ele não é perfeito, então? Cara, porque às vezes uma coisa ou outra te irrita, ou você não gosta. Enfim, falando novamente que isso é opinião, tá? Então, para mim, fica aí a minha opinião. Tenham ódio de mim ou não, só me respeitem e não deixem de seguir o meu canal, porque nós vamos falar sobre outros assuntos aqui. A minha opinião é, sim, o Astro Bot mereceu ganhar o GOT. Então você está querendo dizer, então, que ele é melhor do que o Kong. Não foi isso que eu disse. Mas a resposta é sim também. Eu acho o Astro Bot como jogo melhor do que o Kong. João, então para você o GOT deveria ser o Astro Bot? Ganhou o game que deveria ter sido o GOT? Aí a minha resposta é não. Por quê? Para mim, na minha opinião, o GOT deveria ter sido o ReFantazio, tá? O ReFantazio, para mim, ele foi o GOT de 2024. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tinha esquecido do primeiro nome. É o Metafor, né? O Metafor ReFantazio, para mim, ele foi o GOT. Por quê? Dentro do que ele se propunha, para mim, ele foi o que executou com excelência, com melhor proficiência, capacidade, seja técnica, seja artística, de qualquer uma que seja. Dentro da sua proposta, ele foi o melhor para mim. Em termos de áudio, dublagem, qualidade gráfica, jogabilidade, diversão, level design, várias coisas, para mim ele foi o melhor. Ou seja, o GOT para mim deveria ser o Metafor ReFantazio. Mas o Astro Bot ter ganhado é um absurdo? Não. Porque logo depois de Metafor, o melhor jogo que executou o que se propôs dentro da sua proposta foi realmente o Astro Bot. Muita gente pode falar do Kong, que sim, eu gostei do jogo, é um jogo muito bom. Mas o Kong, ele tem muito problema de level design, que no caso seria gameplay. Eu acho a gameplay do jogo ruim, e isso é um ponto negativo do jogo, tá? O level design. Ele é um jogo extremamente repetitivo nas suas missões. Então, por exemplo, tudo que você precisa fazer para evoluir o personagem em Black Myth é muito repetitivo. E a característica de farmar do Kong é extremamente cansativa e é enfadonha. E eu acho que ele tem muitos problemas de performance. O Final Fantasy VII Rebirth é um baita de um jogo, não joguei, mas por ser um jogo que é praticamente um remaster do Final Fantasy VII, né, que saiu há pouco tempo também, provavelmente ele deve ser um jogão, mas eu ouvi falar também que ele tem problemas de performance, então eu li em vários lugares que eu acredito, então eu tô tirando o Final Fantasy aqui, tá? Eu não tô colocando o Final Fantasy, talvez ele tenha sido melhor do que o Metafor, mas dentro dos que eu joguei, que foram todos os outros, menos o Final Fantasy, eu joguei todos os outros, para mim, o Metafor, ele foi o melhor, então ele deveria ter sido o GOT. Mas não, gente, não. O Astro Bot, ele não pagou Pix, ele não foi injusto, nada disso. Dentro da sua proposta, ele foi um baita de um jogo. Ele executou com extrema excelência tudo ao qual ele se propôs a executar. Então, por isso, ele mereceu sim o GOT. Sim. Escolheria o Metafor, mas não foi um absurdo o Astro Bot ter ganhado o Game of the Year 2024. Essa é a minha opinião, a sua opinião eu respeito, espero que você respeite a minha também e que nós possamos conseguir continuar dialogando nesse canal sobre vários assuntos que eu vou trazer aqui, porque eu vou falar sobre outras coisas também, gente. Eu vou fazer tier list aqui, que você pode não... Inclusive tem 2 aqui no canal, procura aí e assiste depois. Eu vou trazer tier list, que é opinião, você pode não concordar comigo também. É isso, gente. Sobre o GOT, era isso que eu queria trazer aqui, sobre o Game of the Year 2024. Cara, opiniões são muito bem-vindas, deixe nos comentários, contribua para esse debate aqui saudável, com respeito, fique à vontade para falar o que você quiser, dá a sua opinião, se você concordou, se você não concordou, se você acha injusto, eu quero seus argumentos para você me convencer de que Astro Bot não tinha capacidade, não tinha condição de ganhar o Game of the Year, que é um jogo ruim.
me diga por que você acha isso. Eu gostaria de saber os motivos pelos quais você acha que o Astrobot não deveria ter nem concorrido a GOT e muito menos ganhado, tá bom? Com respeito, eu vou respeitar a sua opinião e que você respeitasse a minha. Bom, dando os recados finais aqui, mais uma vez, você está assistindo depois, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, seja muito bem-vindo na próxima live. Compartilha o meu canal com outras pessoas, a gente vai bater papo aqui sobre muitas coisas e vai ser muito legal. Segunda-feira que vem e quarta-feira que vem, as lives do canal são segundas e quartas-feiras. Sigam as minhas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, corre lá, segue no Instagram, segue no Threads, que é lá que eu posto sobre o assunto da próxima live, para que você fique de olho e venha participar comigo. Os horários são às 8h30, toda segunda e toda quarta, e a partir da semana que vem, muito provavelmente, eu vou começar a publicar vídeos gravados, que vão ser conteúdos menores, onde eu vou falar sobre uma coisa pequena ali, né? Eu vou falar ali, por exemplo, sobre uma reimaginação de uma batalha de um anime, né? Tipo, porra, mudaria alguma coisa se fosse em outro lugar? Tal personagem poderia ter ganhado se ele soubesse tal informação que ele não sabia. Então a gente vai falar ali em vídeos mais rápidos, de 10 a 15 minutos, e vai ser tudo sempre conteúdo nerd, pessoal. Filmes, séries, heróis, animes, games, nesse multidimensional universo nerd que tem assuntos que nós amamos e que eu gosto muito e que eu vou trazer aqui pra gente falar, beleza? Hoje o assunto foi o GOT, espero que você tenha gostado, espero você na próxima live ou no próximo vídeo. Até lá, valeu e... Peraí, calma aí, eu fui, pessoal. Tchau.